Bom, pessoal, nossa aula de hoje vai ser sobre função modular. Presta bem atenção, porque função modular vai juntar a matéria de módulo mais a matéria de função afim, tá? A forma de resolver não é difícil, só precisa ter cuidado com as restrições. Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui para vocês, a função modular, ela é uma função em que os seus em que seus elementos são aplicados o módulo na lei de formação. E o módulo nada mais é do que o valor absoluto, que é representado por duas barras verticais, que são essas duas barrinhas que nós estamos vendo aqui. É um número real, A, em que nesse número é desconsiderado o seu sinal. Porque quando se fala em módulo, a gente vê sempre como um valor o quê? Positivo. Ou seja, aqui eu coloquei alguns exemplos para relembrar vocês. Se eu digo que eu tenho módulo de 2, o meu resultado vai ser quanto? Vai ser 2. Se eu disser assim, ó, módulo de menos 2, a minha resposta também vai ser quanto? Vai ser 2. A mesma coisa para os outros. Módulo de 3 vale 3 e o módulo de menos 1 vale... módulo de menos 3 vale 3. Aqui eu coloquei a parte que é importante, que pode ser que venha em teoria. Porque, como eu falo para vocês, a prova da ESA nunca caiu o gráfico. Possa ser que caia, mas nunca caiu. Então, a minha ideia é sempre trazer para vocês a parte da teoria, porque é o que pode ser cobrado na prova. Ele fala assim, ó, então temos apenas duas possibilidades na função modular. Que possibilidades são essas? Primeiro, eu posso ter que o módulo de x é o próprio valor de x ou que x admita um valor maior ou igual a zero. Eu destaquei ele para vocês, porque essas são as duas possibilidades em teoria, que em cálculo é muito fácil de se ver. Mas quando se trata em teoria, vocês costumam ter uma dificuldade. Então ali, ó, quando eu tenho o módulo de zero, olha só, o zero é o próprio valor que está ali dentro. Está sendo igual a quanto? Igual a zero. Então, isso satisfaz a minha primeira possibilidade, que é quando ele diz que o módulo de x ele tem que ser igual a quanto? A x. É exatamente o que acontece. O valor daqui de dentro é exatamente o valor da igualdade. Aqui, ó. Se eu tenho o valor de 2, me resulta em quanto? Em 2. E agora a segunda possibilidade, que ele diz que quando você tem o x sendo menos, o seu resultado é x. Ou seja, para qualquer valor de x menor do que zero, eu vou ter o próprio valor de x, só que ele sendo o quê? Positivo. Exemplo, se eu tenho aqui menos 2 em módulo, eu vou ter como resposta o valor de 2. Por quê? Ele disse aqui, ó, que o x é igual ao próprio que quando o valor daqui de dentro, tá vendo? Ele é menor do que zero, eu vou obter o próprio x. Então, é isso que a gente vê aqui. Se eu tenho aqui dentro o menos 2, ele é um valor menor do que zero. Só que ele vai ser o próprio valor de x, ou seja, ele tem que ser igual a 2. Aqui eu separei algumas propriedades para vocês, que também pode vir em teoria. Então, por isso que é importante você saber, tá? A primeira propriedade, x pertence aos reais, nós temos para cada valor do módulo de x, eu vou ter igual para o valor do módulo de menos x. Ou seja, exemplo aqui, se eu tenho o módulo de 5, eu digo que ele tem a mesma resposta do de menos x. Por quê? Quando você tem o módulo de 5, você sabe que a sua resposta vai ser quanto? Vai ser 5. E quando você tem o módulo de menos 5, ele diz que você tem um menos aqui, ó, na frente, menos o valor desse módulo. Então, o que que significa? Que você inverte sinal. Então, nós temos 5 é igual a 5. Igual vocês aprendem lá na matéria de módulo, né? Que, se não me engano, é uma das primeiras lá em álgebra. Sempre que você tem um valor negativo dentro do módulo, ele passa a ser positivo. Se tem uma expressão, a gente é obrigado a resolver a expressão primeiro e depois a resposta final considerar positivo, ok? Segunda propriedade, x pertencente aos reais, nós temos
que x ao quadrado no módulo é igual ao módulo de x ao quadrado, que é igual ao próprio x ao quadrado. O que isso significa? Que não vai interferir na minha resposta. Coloquei aqui dois exemplos para vocês entenderem. Ó, ele está dizendo que se eu tiver o x ao quadrado no módulo, tem que ser igual ao módulo de x ao quadrado. Então, vamos fazer aqui, ó. Se eu tenho 2 ao quadrado no módulo, tem que ser igual ao 2, só que ao quadrado. Então, vamos resolver. Aqui dentro é prioridade da potência primeiro. Então, aqui nós resolvemos. Vai dar 4. Depois, aqui a prioridade é você tirar do módulo primeiro, para depois elevar ao quadrado. Tirando do módulo, isso aqui vai dar 2 ao quadrado. Agora, eu posso resolver o módulo. O módulo vale 4 e 2 ao quadrado também vale quanto? Vale 4. E tudo isso é igual ao próprio valor de x ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Olha só, todas as respostas deram a mesma. Ou seja, elas são iguais. Vamos testar isso com valor negativo, né? Ó, menos 4 ao quadrado. E aqui, menos 4 também ao quadrado. E o menos 4 ao quadrado. Prioridade sempre da potência. Expoente para a base, ela vai ser sempre positiva. Então, aqui, eu vou ter 16. A mesma coisa aqui. Expoente par, a base ela tem que ser o quê? Positiva. Só que aqui, o que a gente resolve primeiro? O módulo. E o módulo de menos 4 é o próprio 4. E aqui nós podemos resolver a potência também direto, porque está entre parênteses. Lembrando vocês, sempre que substituir letra, procure colocar entre parênteses, principalmente quando ela for elevada a algum expoente ou tiver algum sinal na frente, porque isso interfere muito na resposta. Então, aqui ia dar direto 16. Resolvendo, o módulo 16 é 16. 4 ao quadrado é 16. E aqui é o próprio 16. Ou seja, todas as respostas são iguais. Terceira propriedade. X e y pertencentes aos reais, nós temos. Se você resolver uma multiplicação dentro do módulo, te resulta na mesma resposta de módulo de x vezes o módulo de y. Ou seja, aqui é o produto entre x e y no módulo é igual ao módulo de x vezes o módulo de y. Não vai interferir na resposta. Exemplo, se eu tenho x valendo 4 e o y valendo menos 2. Então, vamos fazer exatamente o que a propriedade está nos mostrando. O módulo de x vezes o valor de y tem que ser igual ao módulo de 4, que agora é o módulo de x, vezes o módulo de y. Então, vamos lá. Aqui, vamos resolver primeiro a multiplicação. 4 vezes menos 2, menos 8. Aqui, nós precisamos tirar do módulo primeiro. Então, o módulo de 4 vale 4, e o módulo de menos 2, ele vale 2. Agora, a gente vai resolver esse aqui do módulo também. Se está dentro do módulo, a minha resposta final, ela tem que ser sempre o quê? Positiva. Lembrando vocês, não posso inverter antes de resolver. Eu só vou inverter a resposta no final. Primeiro eu faço a operação e depois eu troco a resposta. E agora resolvendo aqui, 4 vezes 2, 8. Então, as respostas vão ser sempre iguais. Quarta propriedade. Todo x e y pertencente aos reais, nós temos. Ou seja, quando eu tenho o módulo de x mais y, vai ser um valor menor ou igual de o módulo de x mais o módulo de y. O que isso significa? Que você vai obter respostas diferentes. Em alguns momentos, você pode ter respostas iguais. Então, muito cuidado nesse tipo de operação, quando você tem uma soma dentro. Soma, vocês sabem, pode ser soma de sinais iguais ou soma de sinais diferentes. Então, é importante prestar atenção nisso, tá? Então, fazendo exatamente o que a propriedade me mostra.
módulo de x mais y, então tá aqui, ó. Quando x vale 4 e o y vale 5. E eu também tenho que resolver, vou colocar aqui a resposta pode ser diferente. Desculpa. A resposta ela pode ser menor ou igual. Nós temos... Aí, fazendo a substituição, onde tem o x por 4, onde tem o y por 5, nós vamos obter as seguintes respostas. 4 mais 5, 9 em módulo. Resolve o módulo primeiro. Módulo de 4 vale 4, módulo de 5 vale 5. Agora, tirando do módulo, vale 9. E aqui, já somando, vai dar 9. Ou seja, nós obtivemos aqui um valor igual, não é isso? Tanto para um quanto para o outro. Mas... se fosse x4 e y menos 5, resolvendo da mesma ordem que nós fizemos o lado de cá, nós iríamos obter 1 e 9, ou seja, exatamente como diz aqui a propriedade 4. Ou nós vamos obter valores iguais, ou nós vamos obter esse, né, o primeiro que é a soma em módulo, sendo um resultado menor do que a soma dos módulos. Na aula de hoje, também vou ensinar vocês a montarem alguns gráficos, né? O que eu ensino primeiro? Na função modular, eu começo sempre pelo caso mais fácil, né? Mas a primeira dica que eu vou dar para vocês, sempre que tiver uma função em que todos os termos estão dentro do módulo, o que você pode fazer? Primeira coisa, retira os módulos, resolve como se fosse uma função normal, que vocês já estão acostumados, seja ela do primeiro grau, seja ela do segundo grau. Então, nós iríamos escrever assim, f de x é igual a quanto? A x. Como eu sei a montagem do meu gráfico? Eu posso adotar valores para x, para que eu possa obter valores para y. Foi isso que eu fiz. Quando x vale 1, o meu y vai resultar em quanto? Em 1, porque eu substituindo aqui na minha função, eu vou obter o mesmo valor. Aí depois eu fiz, quando x vale menos 1, o y vai valer quanto? Menos 1. Aí lembra que eu ensinava vocês? Marcar as coordenadas no plano cartesiano? Quando x vale 1 e o y vale 1, aí eu ligo o pontinho. Depois, quando x vale menos 1 e o y também vale menos 1, ligando o pontinho, aí eu tracei a reta. Pronto. Essa seria a minha função afim. Porém, essa função está dentro do módulo. E no módulo significa você inverter o valor da negativa. Não foi assim que eu mostrei para vocês? Quando tinha lá módulo de 5, vale 5. Mas o módulo de menos 5, ele vale quanto? 5. Ou seja, a parte que está negativa, eu vou fazer o que com ela? Só vou inverter. Eu vou subir com ela. Assim eu vou obter esse seguinte gráfico. Segundo exemplo, também para ajudar, eu adaptei ele ao primeiro exemplo. Por quê? Quando a gente tem um módulo de uma função, só tem um valor que você vai somar ou subtrair a esse módulo, a forma de resolver é exatamente o que nós fizemos aqui, ó. Primeiro, você resolve essa função modular, que aí seria o f de x, e depois fazer o módulo dela. E por último, nós vamos fazer isso aqui, ó, somar 2. Aí eu coloquei aqui para vocês prestarem atenção no que vai acontecer. Olha só, se o x vale 1, o meu y vai resultar em quanto? Em 3. Se o meu x vale 2, o meu y vai resultar em quanto? Em 4. Mas olha o que nós tínhamos antes. Quando x vale 1, o y vale 1. Depois, quando x vale 1, o y passou a valer quanto? 3. Olha o que aconteceu com o y. De 1 para 3 aumentou em quanto? Em 2. Olha aqui, ó. Exatamente o que está me dizendo no exemplo. Somente o que vai mudar aqui? Que o meu y ele vai aumentar em 2. Ou seja, se antes ele estava no 0, agora ele vai passar a estar no 2, certo? Estava no 0. Mais 1, ou seja, agora está no 2. E aqui, onde nós marcávamos 1, também tem que somar mais 2. Então, 2, 3. É onde para aqui no 3. O gráfico ele só subiu 3 unidades. E para fechar a parte de equação modular,
eu coloquei aqui mais um exemplo para vocês, né? No caso de ser uma equação do segundo grau. Como vocês já sabem, para você desenhar o gráfico de uma equação do segundo grau, que é o que nós vamos fazer aqui, exatamente como foi com a função afim, você vai ignorar esse módulo que está aqui. Você vai resolver como se ele não existisse. Aí, para eu desenhar o gráfico, eu preciso achar as raízes da equação. Como ela é uma equação de segundo grau e o termo de A vale 1, significa que eu posso trabalhar com a ideia da soma e o produto. Ou seja, dois números que se eu somar vai dar 5 e se eu multiplicar vai dar 6. Quem são eles? 2 e 3. Então, esses dois são os valores da minha raiz, então é onde vai cortar no eixo das abscissas, que seria no eixo x do plano cartesiano. E o eixo y é sempre o termo independente. Pronto. Assim eu faço o desenho do meu gráfico. Lembrando vocês, com cavidade voltada para cima, sempre que meu A ele for o quê? Positivo. Com cavidade voltada para baixo, sempre que meu A ele for negativo. Tá ok? Aí o que vai acontecer? Exatamente o que aconteceu com a função afim. A parte que estava do lado negativo, você vai fazer o quê? Rebater, vai colocar ele para cima. Então, na verdade, ela vai subir. E o meu gráfico passa a ser esse daqui, ó. É exatamente esse desenho. Então, a parte de função a gente fecha aqui.